Fala, torcedor do mais querido, puxa aí uma cadeira e a partir de agora bora lá com as últimas do Mengão. Enfim, nação rubro-negro, o Flamengo voltou às atividades depois de 4 dias de folga. Hoje todo mundo está se reapresentando e agora é só meter o pé no acelerador, dar continuidade aos preparativos e assim correr atrás dos nossos principais objetivos, que é o Tetra da Liberta e também o Enner do Brasileirão. E por que não pensar lá na frente em passar o carro no PSG, no Intercontinental de Clubes, não é verdade? Bom, os jogadores estão retornando e o Flamengo, evidentemente, tem aí como sua principal baixa o Bruno Henrique, que ontem foi condenado. Durante este vídeo vou falar um pouco mais sobre a punição ao BH, mas antes, a notícia sobre o Cebolinha. Cebolinha, ontem o empresário do atleta, Márcio Cruz, deu uma entrevista aí dizendo que o Flamengo não vai negociá-lo, tá? Não vai negociá-lo. O clube rubro-negro entendeu ser a melhor escolha manter o atleta conosco, até porque o futuro do Bruno Henrique se torna incerto, né? Se torna incerto. O Flamengo, embora vá tentar buscar o recurso para anular a decisão do STJD, só Deus sabe o que pode rolar. Então o Flamengo, para não ficar com 2 pontas esquerdas, quem sabe 3, já que o Michel também não tá nem para nada, o Juninho também não tá nem para nada, o Flamengo, né, para evitar um mal maior, vai manter o Cebolinha. O que para mim é uma decisão muito acertada, muito acertada. O titular da posição é o Lino, evidentemente. O Flamengo contratou o Carrascal, que também faz essa função tranquilamente, pode exercer isso aí de boas. Mas o Cebolinha, cara, talento é inquestionável, tá? Inquestionável. O Cebolinha tem talento, é o que eu sempre digo. Quando ele tá pronto pra jogar bem, ele joga realmente bem. Quando ele joga mal, meu irmão, ele enfia o pé na jaca de tal maneira que desanda tudo. Mas no geral o Cebolinha é um bom nome. Então o Flamengo vai continuá-lo, não vai negociá-lo, não nesta janela. Ainda há alguns mercados abertos. Hoje, por exemplo, dia 5 está fechando a Ucrânia e a Croácia, mas ainda segue aberto o mundo árabe, ainda segue aberto a Rússia, ainda segue aberto o México, a Grécia também. Então é isso, cara. O que a gente tem que torcer, nação, é para que Michael seja negociado e Juninho. Limpando o Flamengo dessas duas ínguas, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Nação rubro-negra, vamos lá, vamos esmiuçar um pouco mais sobre o caso do Bruno Henrique e trazer uma outra pincelada, até porque podemos considerar que a partir de hoje aqui, de fato, voltaremos a esquentar as notícias aqui no nosso canal. Mas antes, muito obrigado pela presença, meu nome é Fábio Souza. Gente, por favor, likeia este vídeo, valeu? Dá aquela likeada maneira neste vídeo aqui para impulsionar o nosso canal. Se inscreva, o canal rompeu a barreira dos 10 mil recentemente, já estamos caminhando para 10.200, o negócio está crescendo bonito. Vamos lá, se inscreva, tem vídeo, live todo dia, de domingo a domingo. Dê uma hypada, valeu? Dá uma hypada maneira aqui, você tem 3 hypes gratuitos por semana, então gasta aí seus hypes com o meu trabalho, cara, isso ajuda pra caramba. E aquilo, compartilha e, se possível, somente para aqueles que podem, se tornem membros. O clube de membros está aí disponível, temos 7 membros, 7 apoiadores, os quais eu mando um grande beijo no coração de cada um deles. É importante, valor ínfimo, valor módico, mas que ajuda bastante. Para quem puder, eu agradeço demais. Para quem não puder, a hypada serve como tal, valeu? Então ajuda aí, gente, se inscreva também, vambora! É isso, grande abraço para a turma da Rádio 93 FM, que abriu um espaço para mim lá para falar sobre o Flamengo, né? Fizemos um debate, agora estamos aguardando um outro convite para poder voltarmos, para darmos continuidade ao assunto. Tamo aí, gente, tamo aí trabalhando todo santo dia. Bom, caso Bruno Henrique, não, vamos lá. Falar um pouco de história, cultura, tá? Cultura rubro-negra, para depois entrar no assunto Bruno Henrique, até porque é o que resta para esta sexta-feira, chuvosa demais. Gente, olha aqui, Gustavo de Carvalho foi o primeiro homem a marcar gol de modo oficial com a camisa do Flamengo. Essa história é conhecida, Gustavo de Carvalho logo se tornou presidente do Flamengo. E eu digo isso porque quando as pessoas dizem assim, qual deveria ser o nome do novo estádio do Flamengo? Eu digo, estádio Gustavo de Carvalho, o primeiro presidente, o cara que manteve o Flamengo vivo. Pois se o primeiro presidente não levasse a sério o projeto do Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo deixaria de existir e acabou
entendeu? Hoje viveremos uma realidade alternativa. Então, Gustavo de Carvalho foi, além de ter sido o primeiro jogador a fazer gol de modo oficial, eu vou contar a história desse confronto aí, a origem do futebol do Flamengo de modo muito breve. Além de ele ter sido o homem gol número 1, ele foi o primeiro presidente. Quer figura mais importante do que essa? Tá certo? Então tá aí, minha sugestão, nome para o estádio do Flamengo, Gustavo de Carvalho. O Flamengo, gente, fundado em 17 de novembro de 1895, era um clube de regatas, todo mundo sabe disso, né? Esporte aquático, mas em 1911 houve a descendência ali de jogadores do Fluminense e tudo mais, e surgiu o Flamengo. Tá? Surgiu o Flamengo em 1911. Em 1912, o Flamengo, o futebol do Flamengo se federalizou e assim entrou na tal de Federação Metropolitana de Desportos Terrestres. É um nome pomposo para o que hoje se tornaria a famigerada AFERJ. A AFERJ lembra uma coisa horrorosa, né? Ah, tô com uma dor de barriga, vou fazer uma FERJ ali. Né? Não parece esse tipo aí. Então o Flamengo se federaliza a Federação Metropolitana de Desportos Terrestres e ali o futebol do Flamengo está pronto para atuar de modo profissional e assim o faz. Flamengo já nesse ano é campeão do Carioca, já em 1912, já federalizou e já meteu o primeiro título nos bolsos e o primeiro gol, como disse, foi do Gustavo de Carvalho. Quais foram as condições desse primeiro gol? Um jogo contra um time chamado Mangueira, uma partida realizada no campo do América, lá na Tijuca, zona norte do Rio. O Flamengo, esse time do Mangueira era composto por empresários, ó, funcionários de uma chapelaria, Chapéu Mangueira. Olha aí as coisas se linkando, né? Chapéu Mangueira, para quem mora no Rio, sabe que é uma baita de uma favela, um morro, o que a Globo hoje chama de comunidade. Comunidade, não é comunidade não, é favela. É uma favelona tradicionalíssima do Rio de Janeiro, Chapéu Mangueira, onde o filho chora e a mãe não vê, camarada. O bicho pega lá. Então o Flamengo enfrentou o Mangueira e meteu 15-2. Há quem diga aí que foi 16 e há quem diga que foi 15. Vamos ficar com o número 15, já que a gente não é soberbo, tá? Mengão venceu o Mangueira por 15-2. O primeiro gol foi anotado pelo Gustavo de Carvalho. Olha aqui, o Flamengo jogou, nesse dia, o seu primeiro uniforme foi a tal da Papagaios Vintém, que era uma camisa quadriculada, que em 1995, no centenário, o Flamengo usou novamente, lindíssima, tá? Uma camisa que não deu sorte, evidentemente, 95 foi ridículo, né? O Flamengo naufragou feiosamente, mas a camisa era muito bonita, né? Então jogamos com a Papagaios Vintém, quadriculada, vermelho e preto, mas no ano seguinte usamos a Cobra Coral, que era azul e amarela, coisa que pra mim, cara, não tem nada a ver com o Flamengo, né? Cresci como vermelho e preto e vou morrer como vermelho e preto. Flamengo não tinha seu campo próprio nessa época, usava as dependências do Botafogo, General Severiano, do Fluminense nas Laranjeiras, mas em 1915, 3 anos depois de se federalizar e ganhar o Campeonato Carioca, Flamengo arruma o Campo da Rua Paissandu. Olha que coisa bonita, né, cara? O Campo da Rua Paissandu. E ali é a primeira base do Flamengo. O Flamengo fica baseado na Rua Paissandu de 1915 a 1935. Depois pula pra Gávea e o bicho pega, mano. Esse é o nosso Mengão, é a origem de tudo, é a gênese, é o cerne. E o primeiro time do Flamengo que entrou em campo aí, ó, foi composto pelo goleiro... Agora ferrou, meu irmão. Agora ferrou, porque pra puxar o nome dessa turma aí é complicado. Eu sei que tinha o Gustavo de Carvalho no ataque, era o Borghetti. No meio campo tinha Galo, tinha Baiano, tinha Arnaldo e tinha Amarante. Na zaga tinha Nery Coriolano, Gilberto na lateral esquerda, Pirillo na lateral direita e o goleiro era o Baena. É isso aí, Baena no gol, Pirillo lateral direito, Gilberto lateral esquerdo, Nery e Coriolano, a dupla de zaga, Galo, Baiano, Arnaldo e Antunes, não, Arnaldo Antunes é outra parada, Arnaldo e Amarantes, velho, Amarantes. Gente, vocês estão no canal Fala Seguir, tem a dupla de ataque, o nosso querido Gustavo de Carvalho, o homem gol presidente e o Borghetti, tá certo? Então um pouquinho de história aí no canal. Bruno Henrique, tá, vamos lá. Desculpa aí, gente, desculpa, mas a história do Flamengo é lindíssima. De vez em quando a gente gosta de trazê-la aqui para o nosso projeto. Se curtiu, vai lá, deixa nos comentários. Se não curtiu, pode largar o aço, porque aqui não tem mimizada, não. Tamo junto sempre. O Bruno Henrique foi punido com 12 jogos. Cara, eu cravei a punição do BH, com todo respeito aí
aos demais analistas. Eu falei aqui no canal sistematicamente. O Bruno não pegará banimento de 1 a 2 anos, não pegará somente multa financeira, ele vai pegar afastamento por jogos, penso eu, porque é uma forma discreta de dar um cala-boca, não no jogador, mas sim para todos os demais jogadores que tentarem abrir o mesmo precedente. Isso aí é uma proteção que o STJD promoveu para as odds, para as casas de apostas e não para os demais atletas, tá? É isso, cara. A punição de 12 jogos é uma punição simples, branda, tá? Branda. E eu vou falar o porquê. Tem aqui alguns exemplos de outros jogadores que passaram por situações semelhantes, manipulação de cartão e tudo mais, e alguns destes foram inclusive banidos, como por exemplo o Igor Catatal, atacante do Vasco, se lembra dele? Ele foi banido, além disso pagou uma multa de 100 mil. Teve um outro Bruno de não sei da onde, que foi banido também pelo mesmo esquema. E a maioria dos jogadores aqui no Brasil pegaram no mínimo 1 ano. Por exemplo, o Nino Paraíba, que hoje joga no Cuiabá, ele pegou 365 dias de afastamento e uma multa de 60 mil reais. Teve um menino agora no esporte que pegou 1 ano também. Tem um menino no Avaí que pegou 2 anos, 700 e tantos dias. Então, assim, geralmente, essa turma que é pega com esquema de cartão fraudado, pega no mínimo de 1 ano mais uma grana. E quando o bagulho fica mais sério, é banimento, como no caso aqui do Igor Catatal, atacante vascaíno, concorda? Então é isso. No caso do Bruno, para vocês verem, foi uma punição branda. Não estou dizendo que o STJD aliviou, não, mas foi uma punição branda. 12 jogos, Bruno tem que botar a mão pro céu. E eu cravei que seria isso, tá? Até pela idolatria do jogador, pelo respeito, pela história do atleta. O Bruno nunca se meteu em grandes problemas com o STJD, com nada, meu irmão, com nada. Sempre respeitou o Flamengo, nunca esteve envolvido em festinha, com tchutcharia, cachaçada, desrespeito, nunca levantou polêmica dentro do Flamengo, nunca falou nada que levasse o Flamengo para outros holofotes que não a das glórias conquistadas dentro das 4 linhas. Então o Bruno sempre foi muito ídolo, o rei Bruno Henrique. Então, até que o Flamengo homenageia ele nas redes sociais. Depois da punição, o Flamengo publica: estamos juntos, BH, sempre. Aí botou uma coroazinha dourada, porque ele é o rei, meu irmão. Ele é o rei da América de 2019. Rei dos clássicos, tá? Punição leve. O Flamengo vai tentar recorrer, tá? O Flamengo acredita que tem como reverter e até zerar a punição, tá? Qual é a parada? O Bruno não pode jogar somente nas competições da CBF, no caso aqui entende-se somente o Campeonato Brasileiro, Libertadores ele pode. Então assim, ele vai seguir treinando naturalmente e vai estar à disposição do Felipe Luiz contra o Estudiantes da Argentina, jogo das quartas, Libertadores lá no dia 18 de setembro. É isso, a punição veio como uma espécie de punição para inglês ver, uma punição para, entre aspas, proteger as casas de apostas, pois a gente sabe que são elas que pagam e despagam tudo no futebol mundial. É um mal que veio para ficar. E o STJD, assim como todas as federações, comissão de arbitragem, dirigentes, gente de televisão, todos trabalham pelas casas de apostas e não pelos atletas ou pelos clubes e principalmente pelos torcedores. A máquina se alimenta da paixão do torcedor. E essa máquina tem que ser protegida, tem que ser resguardada, tem que haver a manutenção e a lubrificação. E essas pessoas que trabalham aí fazem esse processo. Meu pensamento, e o pensamento é livre, gente. Valeu, então, Bruno? É isso aí, cara. Deu mole, mais 12 jogos, saiu tranquilo. Gente, o Flamengo tá aí se preparando, como disse, ontem teve jogo da Seleção Brasileira, não assisti, eu botei um pouquinho lá pra ver, tava rolando um show da Ivete Sangalo, coisa horrorosa, coisa deplorável, coisa que não tem nada a ver mesmo, essa brasilidade me incomoda demais, sabe? Brasilidade com Seleção Brasileira, chato, velho, chato, não tô nem aí. Meu pensamento com relação à seleção brasileira é o seguinte: ganhando Copa do Mundo, sendo eliminado, não indo para a Copa, perdendo para Azerbaijão, para mim é a mesma M. Eu sou completamente indiferente à seleção brasileira e vou te falar, eu sou completamente diferente a qualquer seleção. Minha parada é futebol de clube, foco evidentemente no futebol sul-americano.
Total raiz no futebol brasileiro e rubro-negro até os ossos. Esse é o meu cerne, esse é o meu trabalho. O mercado do Flamengo acabou, o Flamengo a princípio não traz ninguém, a não ser que o Marcos Leonardo rescinde seu contrato com o Al Hilal, como ele fica sem clube, ele pode chegar ao Flamengo a qualquer hora. Vamos observar aí essa movimentação. A princípio não tem mais nada, até porque o Boto disse que não. O Flamengo não traz mais ninguém. Saída, somente esperamos que ocorra do Michael e do Juninho. Cebolinha, como disse no início do vídeo, continua e vida que segue. Valeu, gente. Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deem um like, hypada, inscrição, comentário e clube de membros. Compartilhamentos também. Tamo junto. E é isso. Temos mais conteúdos mais tarde. Fiquem ligados no canal e logo, logo voltaremos. Lembre-se de uma paradinha muito simples. Tudo isso aqui que eu faço é pelo Flamengo. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.